E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra trazer uma resenha pra vocês, contar um pouquinho do que eu achei da mais nova série da Netflix, o mais novo sucesso, Wednesday. Eu achei que isso ia ficar muito legal, mas não. A série é uma releitura da família Addams, né, agora aos olhos de Tim Burton, e focada na personagem título, né, Wednesday, a filha mais velha nessa adaptação. Tivemos outras adaptações da família Addams, onde a Wednesday era a filha mais nova, e que começa com a Wednesday, ou Vandinha na nossa tradução, sendo mandada para o colégio interno Nevermore. Um colégio para excluídos, pessoas com dons peculiares, vampiros, lobisomens, ia falar psiquiatras. Pessoas com dons psíquicos, onde seus pais, Mortícia e Gomes Addams, estudaram lá na juventude. Bom, a partir daí a trama se desenvolve com muito mistério, assassinatos, segredos, sociedades secretas e tudo aquilo que a gente pode esperar de um Addams, né? Principalmente dor e indizível sofrimento. Quem me acompanha mais de perto sabe que eu sou completamente apaixonado por tudo relacionado à família Addams. Todas as adaptações, filmes, desenhos, a série. Por favor, até uma mãozinha na decoração da minha sala tem. Da minha sala, não é nem do meu quarto, ele fica na sala. Então, como vocês podem imaginar, eu tava muito animado por esse projeto, que na verdade eu venho acompanhando há muito tempo. Tudo começou lá em meados de 2010, quando o Tim Burton se envolveu em um projeto relacionado à família Addams. Ele faria um filme em stop motion, naquele estilo Noiva Cadáver, com a sua visão sobre a família. Não era a primeira vez que tentavam atrelar o Tim Burton à família Addams. Lá em 1991, quando fizeram a primeira adaptação para o cinema, ele era o diretor cotado, queriam que fosse ele, mas ele optou por dirigir outro grande projeto, Batman Returns, um dos grandes sucessos da franquia Batman. Então, no fim das contas, a decisão foi um grande acerto, já que saíram daí dois grandes filmes icônicos dos anos 90. Durante as negociações aí desse filme stop motion lá em 2010, acabaram cancelando tudo, desistiram do projeto, mas nos anos seguintes muito se falava sobre uma nova adaptação para o cinema pelo Tim Burton, um novo live action, alguma coisa assim. Sempre tinha algum rumor de elenco. Chegou num ponto onde começaram os rumores de que Johnny Depp estaria envolvido sendo Gomes, mas nada disso nunca foi pra frente. Aquele projeto lá de 2010 em stop motion acabou culminando em uma animação 3D, lançado em 2019 sem a participação do Tim Burton, né? Teve dois filmes, a família Addams e a família Addams tira férias. Foi aí que a dona Netflix mexeu os pauzinhos e resolveu reavivar essa possível parceria entre Tim Burton e a família Addams. A princípio a série seria uma releitura da série original lá de 64, acompanhando toda a família naqueles mesmos moldes e seguindo um roteiro mais próximo aos quadrinhos de Charles Addams, que criou a família Addams lá em 1938. Mas depois de muita conversa, muitas negociações, né, visão de mercado realmente, quais séries estavam fazendo sucesso no momento, em 2020 eles revelaram com essa imagem aqui misteriosa, sem revelar como seria a caracterização da Jenna Ortega, que a família Addams sim voltaria, mas em uma série focada em Wednesday Addams. A ideia era captar um público mais jovem assim, que estava interessado nessas séries coming of age, que eles chamam, né? Essas séries de amadurecimento, que mostram o desenvolvimento do personagem tratando temas da adolescência, mas ainda assim, obviamente, nos padrões Addams, né? Que são bem diferentes. Isso é que eu posso falar que são padrões Addams, né? Não tem padrões. Confesso pra vocês que apesar de muito ansioso e muito animado com essa série, né? Afinal, eu tava acompanhando toda essa saga do que vai acontecer, vai ter, não vai ter, vai ser família Addams, vai ser Wednesday Addams. Eu também tava bastante receoso, afinal se trata de um negócio muito ali da minha memória afetiva, um negócio que eu tinha muito carinho e que eu tenho uma resistência quando mexem. Mano, mas não é que me surpreendeu positivamente. Desde o princípio eu me animei com a escolha da protagonista, né, Jenna Ortega. Pra mim ela fez um trabalho excelente em You, série também da Netflix, e mais recentemente em uma das minhas franquias favoritas, que é Pânico, né? Ela foi uma das protagonistas desse reboot, desse retorno de Pânico aos cinemas. Ela foi maravilhosa. Então meio caminho já estava andado aí pra mim, mas o roteiro era muito importante, sabe? Eu sempre fui muito apegado à família como um todo. Não imaginava como funcionaria uma série só com Wednesday Addams. Ela é uma personagem incrível, extremamente marcante. Christina Ricci fez um papel incrível lá nos anos 90, mas se a gente parar pra pensar, aquele ar psicótico, ao mesmo tempo melancólico, sempre com uma resposta na ponta da língua, uma contradição pra trazer, aquilo funcionava muito bem em pequenos
pequenas cenas que ela fazia ao longo do filme, né? Apesar de ser um personagem muito grande, muito importante, eram cenas assim que ela dividia com outros protagonistas do filme, os outros membros da família. A mesma coisa na série, né? Na série de 64, a Wednesday não tinha um papel assim tão grande. Afinal, também era feita por uma menina bem mais nova, era uma criança bem novinha mesmo. Apesar disso, a Lisa Loring, que era a atriz da época, também fez um trabalho maravilhoso. Então, era um papel difícil dela preencher, ainda mais, no ponto que eu queria chegar, como protagonista da série. Como é que ela ia sustentar aquilo, sabe? Ela não podia ser só uma menina que responde tudo muito bem, sempre sombria, de cara fechada. Ela precisava trazer um pouco mais de emoção ali pra dentro daquela trama toda que ela seria o centro. Então era um desafio muito grande pra Jenna, muito grande. E ela cumpriu com maestria, ela conseguia mesclar perfeitamente o rosto sem expressão, o rosto fantasmagórico da Wednesday, e mesmo assim te trazer emoções em certos pontos de uma garota que basicamente não tem emoções, ou deveria não ter emoções, ou acha que não tem emoções. Esse é o ponto. A Wednesday acredita que ela tá acima de tudo, acima de todas as emoções, nada atinge ela. E no decorrer da série, mesmo sem quebrar essa magia, esse encanto da Wednesday, a gente vê um avanço nos sentimentos dela, se é assim que a gente pode chamar. Principalmente ali no final, né? Eu não vou dar spoilers da série, mas a gente vê um contraponto ali do primeiro episódio no último episódio. Tem, assim, 2 pontos que se contrapõem completamente, que mostram a evolução emocional da personagem. Outro ponto alto pra mim da série foi eles terem mantido aquela ideia original lá do stop motion de 2010, que não foi pra frente, de se manterem fiéis e o mais próximos possíveis das histórias em quadrinho. Isso foi uma coisa que criou bastante polêmica nas redes sociais, que foi a caracterização do Gomes. Muita gente esperava um Gomes sedutor, uma coisa mais Raul Julia, que foi o Gomes dos anos 90, que pra mim sempre vai ser o melhor Gomes, a melhor atuação de Gomes que já existiu. Mas apesar disso, ele não era nem um pouco próximo, nem um pouco fiel ao Gomes das histórias em quadrinho, né? Do verdadeiro Gomes criado ali pelo Charles Addams. O Gomes atual, essa caracterização, ele ser um homem peculiar, é extremamente fiel, é um copia e cola dos quadrinhos. Eu vou botar aqui uma foto do desenho e uma foto do ator, pra vocês verem que eles são iguais, é extremamente fiel. O Charles Addams descrevia o Gomes como um homem baixinho, não muito inteligente e não atraente. Quando o Charles Addams criou a família Addams lá em 1938, a intenção era se opor, ser o contrário das famílias tradicionais de comercial de margarina. Eles eram uma família completamente diferente, então se você olhou pro Gomes e pensou, nossa, como é que esse homem conseguiu essa mulher maravilhosa? Era exatamente isso que ele queria como criou, sabe? Como essa família tão excêntrica, tão diferente, tão fora dos padrões, pode ser tão feliz, tão unida, se amar tanto. Era isso que ele queria, trazer esse contraponto à família tradicional ali dos anos 30, dos anos 40. E assim seguiu e segue até hoje sendo esse contraponto da família ideal, dos padrões que as pessoas conhecem e aprovam. Eles são esse lado excêntrico, mas muito amoroso e apaixonado pela própria família, uns pelos outros e muito unidos. Era essa a intenção, mostrar que as pessoas são diferentes, que elas podem ser felizes fora daquele padrão que as pessoas esperam delas. E isso é uma das coisas que faz a família Addams ser tão incrível e tão à frente do seu tempo, né? Em 1938 ele já pensava nisso. Então eu acho que eles conseguiram captar toda essa essência do personagem original lá, como ele foi imaginado originalmente nesse novo personagem, nessa nova adaptação. O que nos leva a um contraponto aí com Catherine Zeta-Jones. Quando eu vi o nome dela, quando eu vi a caracterização, eu fiquei extremamente animado. A Mortícia é disparada minha personagem favorita. Sempre foi. O que me levou a uma certa decepção com a Mortícia da Catherine Zeta-Jones. Não que ela tenha feito um mau trabalho, não que ela tenha sido ruim. Quem sou eu pra falar que Catherine Zeta-Jones foi ruim em alguma coisa? Visualmente, ela tá perfeita, ela tá linda, maravilhosa. Como eu imagino a Mortícia. Como foram todas as Mortícias, na verdade, né? Elas sempre tiveram esse ar, tipo, essa beleza. Mas ao mesmo tempo que a Mortícia tem esse contraponto aí da Wednesday de não ser uma pessoa mal-humorada, assim como a filha, de estar sempre de cara fechada, ela não é uma pessoa vivaz. É muito sobre os olhos. Se você vê todas as interpretações de Mortícia, a Carolyn Jones em 64, que imortalizou a personagem, a Angélica Houston, que fez tão maravilhosamente nos anos 90, todas elas, por mais que tragam muitas expressões no rosto, elas têm um olhar meio morto. É o olhar. Mortícia não é uma pessoa vivaz, que te transmite positividade e luz. E de alguma forma, a Mortícia da Catherine Zeta-Jones te passa uma alegria, assim, sabe? Tipo, uma vivacidade no olhar, parece que ela sorri com os olhos. Mas a Mortícia, na verdade, ela tem que sorrir com a boca, mas com os olhos tá sempre
Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é que ela tenha feito um trabalho ruim, como eu falei. Quem sou eu pra falar que Catherine Zeta-Jones não foi bom em alguma coisa? Não é isso. Mas ela seguiu um caminho diferente aí com a Mortícia que não me agradou tanto quanto eu esperava. Agora, um baita ator, um baita personagem que roubou a cena em vários momentos, foi ele, sendo apenas um membro. Mãozinha, um único membro roubando a cena. A Mão, que interpretou Mãozinha, o ator que fez Mãozinha, ele trouxe, tipo, é muito louco falar, ele trouxe a essência do personagem porque ele é uma mão. Mas foi absolutamente incrível os movimentos. Perfeito, perfeito, perfeito. É realmente um dos melhores personagens da série. É muito engraçado falar isso, porque ele não tem uma fala, né? As falas dele são, tipo, sinais, não são nem realmente sinais. São, tipo, mexe o dedinho, mexe outro dedinho e deita e rola, enfim. Ele arrasou, ele arrasou. Eu tava vendo umas fotos de bastidor e é muito louco como foi gravado, né? Ele usava uma roupa azul pra fazer o chroma key, pra tirarem ele da cena. E ficava, tipo, deitado no chão, fazendo a mãozinha. Ou jogado, tipo, completamente, tipo, com a mãozinha pra cima. Por exemplo, numa... Ah, não posso falar. Mas tem uma cena que a mãozinha, assim, dá contra o vidro. E ela desce, assim, ela escorrega. Era ele jogado com o braço esticado. Uma outra cena, tipo, que ele tá andando atrás dela. O cara tava andando de 4 com a mãozinha atrás dela. Enfim, tipo... perfeito! Agora falando de novos personagens, né, e um velho rosto conhecido da família Addams era a própria Christina Ricci, que faz o papel de uma professora. Ela é professora e também meio que inspetora do colégio interno, porque ela tá em todos os lugares, toda hora indo checar lá a Wednesday pra ver como ela tá na adaptação dela. Mas foi muito legal de ver as duas em cena juntas, né, as duas Wednesdays. E agora a Christina Ricci interpretando um personagem completamente diferente. Esse encontro de gerações foi muito, muito, muito legal. Eu tava inclusive vendo uma entrevista da Christina Ricci falando que ela não deu nenhum toque pra Jenna Ortega. A própria Jenna Ortega também disse que quando elas se encontraram no set pela primeira vez, elas não falaram nada, mas foi meio que um acordo de olhares, tipo, não vamos falar sobre isso, porque a Jenna Ortega queria fazer sua própria Wednesday, ela não queria dicas pra acabar não imitando, né? E quando imitam alguma coisa, acaba não dando certo. E no fim das contas, a Christina Ricci super aprovou essa nova Wednesday, ela adorou o resultado final, ela falou isso várias vezes. Também se não tivesse gostado, eu não ia falar, né? Mas eu acredito nela. E ela faz uma personagem que vai se desenvolvendo na trama e tem uma importância muito grande mais pra frente. Então fiquem atentos, se você ainda não assistiu, fiquem atentos à personagem de Christina Ricci. No quesito personagens, eu acho que a série é muito rica, ela traz assim várias espécies, né? Tem tipo sereias, lobisomens, vampiros, com mais foco aí nos lobisomens e nas sereias, que são personagens importantes pra trama, né? A sereia é a principal rival da Wednesday no começo da série, que também tem uma evolução muito legal até o final, e a lobisomem é a colega de quarto ali que acaba se tornando a melhor amiga da Wednesday. Uma personagem completamente oposta à nossa protagonista, né? Uma pessoa super colorida, que ama rosa, bichinhos de pelúcia, coisas fofas, e ela divide quarto com a Wednesday, então vocês imaginam como é que foi essa relação no começo. O desenvolvimento e a relação das duas é muito, muito legal e eu espero numa segunda temporada ver elas ainda mais próximas, assim, e se respeitando, isso que é o mais legal. A série também tem muito isso, tipo, de respeitar diferenças, né? É um colégio de pessoas excluídas, mas elas lá dentro são muito diferentes entre si. Tem pessoas excluídas dentro da escola dos excluídos, então é um negócio muito louco. Mas ao passo que vai tudo se desenvolvendo e as pessoas começam ali a respeitar suas diferenças, é muito legal a forma com que, aos poucos, discretamente, eles vão se unindo. É o que eu posso falar sem dar spoilers. Outro motivo pra você assistir a série é a escola. Nevermore é um lugar incrível, ficou lindo a forma com que eles criaram. A própria escola lembra muito a casa dos Addams, lá do filme dos anos 90. Tipo, várias vezes quando mostrava eu ficava, tipo, admirando e lembrando da casa deles, porque é muito parecida, tipo, a fachada ali é muito maior, com vários outros prédios, assim, sabe? Mas meio que o prédio principal, que sempre aparece nas transições de cena e tal, é muito parecido com a casa dos Addams dos filmes dos anos 90, que inclusive é a minha casa favorita de todas as adaptações. Eu acho que dito tudo isso, eu não preciso nem dizer que eu amei, tá? Aprovadíssimo, tô super ansiosa pra segunda temporada, que com certeza vai rolar. Deve ser aí oficializada muito em breve. Foi um grande sucesso aí, logo no primeiro final de semana, ficou em primeiro lugar em 85 países, foi a série mais assistida nesse final de semana de estreia da Netflix.
teve uma aprovação muito boa, não foi também aquela série assistida por todo mundo e odiada por muitos. Não, todo mundo fala muito bem, tá todo mundo gostando bastante da série. Então, muito em breve aí, provavelmente teremos a oficialização de uma segunda temporada de Wednesday. E o que esperar? Eu espero muito, eu gostaria muito que a abertura aí da próxima temporada, o primeiro episódio, começasse com a Wednesday na casa dela. Tipo, que a gente tivesse pelo menos metade do primeiro episódio dela em casa, pra gente ver a casa dos Addams, ver a relação deles ali como família, a dinâmica familiar, só pra ter um pouquinho disso, sabe? Porque no começo dessa temporada, começa a Wednesday na escola e quando ela vai pra Nevermore, já tá ela no carro, não mostra nada assim da casa dela. A única vez que mostra a casa dela é em flashback. E bem rapidinho, coisinha pouca. Eu gostaria muito de ter um episódio, ou metade de um episódio, com ela em casa antes de voltar pra escola. E enfim, ela voltando pra escola. Outra coisa que eu preciso de comentar que eu gostei muito dessa temporada é que apesar de deixar vários ganchos aí pra próxima, especialmente no finalzinho de tudo, eles fecham bem a história. Então se tivesse sido um fracasso, que não foi, e eles encerrassem ele na primeira temporada, não seria um negócio assim tão estranho. Teria um final legal. Apesar de no final de tudo ela abrir novas questões, mas tipo as questões principais ali da temporada foram bem fechadinhas. Pelo menos eu achei. Sempre tem coisinhas assim abertas, né? Mas assim, as questões principais não era aquela coisa que ia te deixar, tipo, desesperada se não tivesse outra. Deixou desesperado porque foi muito bom. Mas teve um bom encerramento. Eu gosto de série assim, sabe? Que, tipo, apesar de te deixar ganchos, te abrir pra próxima temporada, te deixar ansioso pra próxima temporada, ela não te deixa, tipo, ai meu Deus, o que aconteceu agora? Acabou numa cena que tá todo mundo morrendo. Não é assim, sabe? Eu amei demais. Eu com certeza vou assistir de novo, sabe? Tipo, é uma série que acabou e eu já tava... Meu Deus, eu preciso mostrar isso pras pessoas. Eu preciso assistir com várias pessoas. E vou assistir de novo, com certeza. Cumpriu sim todos os requisitos pra mim como fã da família Addams, como obcecado que sou. Já estou aqui preparado, sabe? Já tô prontinho pra segunda temporada. Que venha logo, que não demore 2 anos Netflix, porque, né, eles têm essa mania às vezes de demorar um pouco demais. Me conta aqui embaixo se você já assistiu Wednesday, o que você achou, se você ainda não assistiu, se você pretende assistir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.